Boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindos a essa que é a primeira live da Flama nesse ano de 2021. A Flama vem organizando lives desde o ano passado. Eu me chamo Catiúcia Bertolo, eu sou docente do curso de Serviço Social da UFOP, eu componho a atual diretoria da ADUFOP. Eu vou mediar esse debate, que hoje terá como tema novo processo indenizatório e a repactuação na bacia do Rio Doce, aspectos e desafios. Acerca da Flama, eu gostaria de fazer uma referência, né, que a Flama, Frente Mineira de Luta das Atingidas e Atingidos pela Mineração, é uma ampla articulação que foi se consolidando enquanto uma frente ampla, de ampla atuação acerca dos enfrentamentos no âmbito da mineração. Desde o ano passado, a Flama vem se constituindo enquanto essa frente, né? Mais precisamente no mês de maio de 2020, ela passa a se constituir nesse formato. Atualmente, ela é composta por cerca de 20 entidades, entidades sindicais, movimentos sociais, organizações, partidos, comitês e associações dos atingidos e atingidas pela mineração no nosso estado. É imprescindível ressaltar que essa articulação e essa consolidação de forma articulada na Flama é resultado de uma construção histórica, especialmente de articulação das entidades na região Inconfidentes, na região do quadrilátero ferífero, né? Agora, no tempo presente, nós temos o desafio de ampliar a atuação da Flama. A Flama é um espaço aberto a demais entidades, organizações que estão no enfrentamento e resistência às violências, violações, aos desmandos que as mineradoras desencadeiam na nossa região, no nosso estado, especialmente na região do quadrilátero ferífero, né, que é uma região muito singular no estado de Minas Gerais, no nosso país, né? É uma região que secularmente vivencia processos de muita violência e de destruição ambiental a partir da atividade produtiva da mineração extrativista, né? Então, várias situações acontecem nesse contexto, nesse território, em decorrência da atividade produtiva da mineração. Para tratar desse contexto, e mais especificamente sobre o tema da nossa live de hoje, né, o novo processo indenizatório e a repactuação na bacia do Rio Doce, aspectos e desafios, tema esse que nessa semana teve uma intensa movimentação, questões muito, muito agravadas perpassando, né? Teve denúncias na mídia, denúncias que envolvem certa caça aos atingidos, denúncia que envolve repasses milionários para advogados que perpassam esse contexto, né? Uma atuação, por vezes, bastante questionável. Nós tivemos toda uma movimentação de várias entidades, movimentos sociais, o MAB, as companheiras podem trazer essa referência do que foi essa movimentação essa semana. E também teve um movimento bastante importante que aconteceu e ganhou publicidade no dia de ontem, que é uma carta, uma referência de cerca de 100 juristas que explicita uma posição em relação a uma certa parcialidade do juiz que conduzia esses processos, esses trâmites judiciais. Então, essa posição assumida pelos juristas, né, também amplamente divulgada na mídia, está questionando certas posições e parcialidade nesses trâmites todos. Nós já vamos para mais de 5 anos do rompimento, crime da barragem de Fundão, em Mariana, que desencadeou um lastro de destruição até adentrar ao mar no estado do Espírito Santo, né? Como os movimentos sociais, o MAB especialmente, os atingidos e atingidas diretamente dizem, esse é um crime que se renova.
Então, para debater esses elementos todos, essas movimentações atuais, e para nós entendermos também do que se trata esse novo processo indenizatório, a sua morosidade, as questões todas que perpassam, nós temos 3 convidados. O advogado Vinícius Sampaio. O Vinícius, ele foi bolsista extensionista do grupo GEPSA, que é um grupo de estudos, pesquisas vinculado ao UFOP. O Vinícius, ele foi bolsista entre os anos 2015 e 2017. Desde lá, ele já se aproximou dessa temática no âmbito do estudo, do aprofundamento teórico, de constituir uma posição enquanto advogado acerca da mineração, dos impactos e violências que causa, dos danos que causa. O Vinícius, atualmente, ele é assessor jurídico da UFOP e do SINASEF-FMG, e também atua como advogado voluntário junto à Flama. Além do Vinícius, nós temos a Letícia, nossa grande companheira de luta aqui na região. A Letícia compõe a coordenação regional do MAB. E, além do Vinícius e da Letícia, nós temos a companheira Simone Silva, que é professora, que é mãe em tempo integral, que tem filhos maravilhosos, lindos, como ela, lutadoras mirins. A Simone é defensora dos direitos humanos, ela integra a Comissão dos Atingidos e o Coletivo de Saúde de Barra Longa. A Simone também é militante do MAB. Então, esses nossos convidados e convidadas vão trazer os elementos do cotidiano dessa luta, das lutas travadas e dos enfrentamentos travados. A dinâmica dessa live vai ser um tempo de fala entre 10, 15 minutos para cada um. Depois nós vamos abrir um bloco de perguntas, diálogo com as questões que vocês que estão nos assistindo agora colocarem no chat. Então, ao longo das falas, fiquem à vontade para fazer comentários, trazerem questões que nós vamos organizando e vamos repassar para os nossos convidados para eles dialogarem posteriormente as falas de apresentação de cada um deles. Então, fiquem à vontade. O nosso primeiro palestrante é o Vinícius. 10 a 15 minutinhos, Vinícius. Okay. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. Ajudar, contribuir para esclarecer um assunto tão complexo, tão difícil, até para a gente mesmo que é do direito. A gente tem debatido esse assunto do processo indenizatório simplificado com as comunidades, com os movimentos, com o MAB, com advogados populares, e todo dia dúvidas surgem, e então dúvidas vão continuar surgindo, e nós vamos continuar debruçando sobre o assunto e tentar esclarecer o máximo possível de uma coisa que é inédita no Brasil. Para além disso, a honra de estar aqui, para além de ser um advogado popular, atuante em sindicatos, militante das causas populares, eu sou natural de Barra Longa, e é uma cidade que vai sentir os impactos desse processo indenizatório, já está sentindo, né, os impactos, mesmo ele não estando aberto para Barra Longa. Então, assim, é um prazer. Desejar um abraço para a turma de Barra Longa. Beijo, mamãe, te amo, saudade. Eu vou me basear principalmente em 2 sentenças. A de Baixo Guandu, que foi onde esse processo indenizatório começou, e uma das mais recentes, se não a mais, eu acredito que até já saiu uma última mais recente, Periquito, mas a mais recente que eu estudei, ela é bem recente, ela é desse ano, é a de Rio Doce, uma cidade próxima ali a Barra Longa. E eu vou trazer os aspectos delas, mas, assim, em regra, os parâmetros vêm sendo replicados ao longo da bacia. Então, o que é esse processo? Desculpa, esse processo indenizatório simplificado. Ele é uma nova via indenizatória alternativa dentro do que já está posto na bacia. Uma nova via indenizatória focada em emprego e renda, para indenizar os atingidos pelo crime da Samarco. O que nós temos até então, antes desse processo indenizatório simplificado começar? O atingido ele tinha a possibilidade de aderir ao PIN, que os atingidos conhecem muito bem, né, o Programa
indenizatório mediado, né, se eu não me engano, estabelecido pelo TAC, TAC-GOV, né, aqueles termos de ajustamento de conduta, que é ou atingido entra com uma ação individual na justiça, né? Nessa questão de emprego e renda, que esse processo indenizatório simplificado trata, numa ação judicial comum, os meios de prova ficam muito difíceis para categorias informais. Então, elas têm muita dificuldade de comprovar no procedimento comum como elas, o dano que elas sofreram, até porque muitas atividades são informais. O PIN já se mostrou um programa pífio, ridículo, né? Porque ele é regido totalmente pela Renova, é um programa discriminatório que tenta reconhecer o mínimo de atingidos possíveis, né? Então, assim, esse processo indenizatório simplificado, ele nasce entre esses dois processos horríveis e, aparentemente, se apresenta como uma alternativa melhor e, em alguns aspectos, a gente pode dizer que ele tem avanços, mas ainda continua sendo muito aquém do que a gente espera. De antemão, já é bom dizer que é lamentável que o poder público e o judiciário não tenham uma alternativa melhor para reparar os danos, nesse caso, de emprego e renda. O primeiro que... Olha, engraçado. A 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, que é a competente para julgar essas demandas da Bacia do Rio Doce, indenizatórias, ela é competente desde 2016. Estranhamente, até 2020, né, estava parado, não tinha muitas ações, a não ser o que ela chancelava mesmo, que era o PIN, entre outros aspectos. Estranhamente, em agosto de 2020, no meio da pandemia, esse processo teve início lá na cidade de Baixo Guandu. Ele aparentemente tem iniciativa popular, mas o que a gente vê sendo replicado nas outras comunidades, na verdade, é o contrário, é uma pressão sobre a população. E, assim, desde Baixo Guandu, que foi em agosto de 2020 que começou, até agora, você vê como é que a coisa está correndo. Já foram, pelo menos a sentença de Rio Doce, ele cita 15 localidades que já aderiram ao processo. A Renova cita 10 mil pessoas indenizadas nesse programa. E ele é difícil falar sobre ele, primeiro porque ele não tem precedência na justiça brasileira, e ele nem é muito baseado no nosso direito. A base teórica que o doutor Mário, na 12ª Vara, usa é baseado num caso estadunidense, num caso americano, né? Que, traduzindo para o português, a gente poderia traduzir como justiça possível. Qual que é a ideia desse conceito? Ele argumenta que, em caso de indenização em massa, é impossível para o judiciário apreciar cada caso de forma individualizada. E também é muito difícil para algumas categorias informais provarem pelos meios comuns da justiça, pelos procedimentos comuns, que ele tem esses direitos, até pela informalidade da sua atividade. Então, como ele, argumentando que é impossível para o judiciário tratar, sei lá, são 600, 700 mil atingidos ao longo da bacia, o que geraria realmente um caos no judiciário, mas ele usa isso para justificar que não há como se tratar cada dano de forma individualizada. É importante lembrar que o nosso Código Civil, no seu artigo 944, ele diz que a indenização se mede pela extensão do dano. Mas ele afasta esse artigo e diz que o que fundamenta a sua decisão, a forma como ele vai encontrar para medir esse dano, essa indenização desse dano, é o artigo 375 do CPC, que, em suma, vai dizer que o juiz decidirá aplicando regras de experiência comum. Eu te pergunto, atingido, que esteja nos assistindo e que virá nos assistir, você gostaria que um juiz decidisse a sua indenização, medindo a sua indenização pela extensão do seu dano, ou com base na experiência comum, onde cada um tem o seu conceito disso, uma ideia subjetiva? E é nessa ideia subjetiva que ele determina os parâmetros de indenização. São parâmetros tirados
sabe lá de onde. E, na verdade, mais ou menos a gente consegue ver, dentro da lógica processual, como ele tira esses parâmetros. Mas esses parâmetros jamais são capazes de refletir os danos que a comunidade sofreu. Até porque ele vem sendo replicado de comunidade a comunidade, a mesmo parâmetro usado em Baixo Guandu, de quanto indenizatório, foi o mesmo parâmetro usado em Rio Doce. Pior, né? Ele determina categorias. Então, assim, se você entra em tal categoria recebe tanto, independente se o seu dano é maior ou menor que de outra pessoa da mesma categoria. Eu vou tentar explicar mais ou menos quais são as etapas desse processo, principalmente porque o que a gente tem ouvido relatos atingidos da comunidade, principalmente de Barra Longa, que é onde isso está batendo a porta e pode chegar a qualquer momento, e que a Catiúcia, a professora Catiúcia já falou, foi alvo de várias denúncias, agora da carta de vários juristas, que a gente vê uma corrida de advogados na cidade, assediando absurdamente. Os relatos que a gente ouve são, inclusive, de mentiras ditas por eles. Isso tem gerado uma correria, uma desinformação, uma confusão nas comunidades, assim, que já estão sofridas e estão abaladas com essa questão, e agora tem mais essa. Então, eu vou explicar mais ou menos quais são as etapas, até para o pessoal dos atingidos, de comunidades que venham a passar por esse processo, tenham noção exata de que não é preciso essa pressa toda. O que está sendo feito nos territórios não é ético, não é justo, não é digno, inclusive é mentiroso. O que acontece? Então, o processo ele começa da seguinte forma: a comissão de atingidos de um local, através de um advogado, entra com o pedido na 12ª vara e pede adesão a esse sistema indenizatório simplificado. Então, no primeiro momento, o juiz vai avaliar se essa comissão é legítima para representar os direitos desse local. O que aconteceu em outras comunidades é que apareceram 2 comissões de atingidos ou mais. Então, às vezes, o juiz escolhe a primeira que aparece, escolhe uma a critério dele, ou manda as 2 comissões se unirem e formarem um coletivo só. Mas, então, no primeiro momento, a comissão, através de um advogado, faz um pedido para o juiz para ingressar nesse processo. O juiz, depois, da segunda etapa, ele vai legitimar ou não essa comissão, igual eu falei com vocês, né? Assim, a partir do momento que ele fala essa comissão de atingidos vai representar os atingidos de determinada localidade, ele abre uma etapa de negociação entre a Renova, as empresas, os réus desse crime e a comissão de atingidos. Essa etapa de negociações também é oportunizada a cada parte apresentar seus argumentos. Geralmente, a comissão de atingidos pede a replicação de parâmetros já existentes, o que é uma pena. A Samarco, a Renova, apresenta os seus argumentos, geralmente jogando para baixo, falando que os parâmetros devem ser menores, né? E, assim, em regra, o que acaba essa etapa de negociações nunca tem acordo. Então, o juiz, na falta de acordo, o juiz resolve sentenciar com base no que a comissão de atingidos trouxe e com base no que as empresas trouxeram. Daí ele tira a matriz de danos para a localidade, né? Resumindo, a matriz de danos é o quê? Resumindo, porque é um instrumento bem complexo, mas é um instrumento que descreve os danos da comunidade e atribui a eles valores financeiros, né? Então, o juiz, a partir do momento nessa instrução processual e nessa confusão de não acordo, ele define, com base no que foi posto, os parâmetros que serão aplicados para a comunidade. E aí que vem, essa é a sentença. O juiz determina a matriz de danos da comunidade. A partir dessa sentença, ele manda a Renova abrir uma plataforma digital, e aí o atingido vai ter que buscar um outro advogado, não o advogado da comissão, mas ir atrás de outro advogado, para juntar a papelada, atender os requisitos que estão lá na sentença. O juiz vai dar uma sentença e vai definir tais categorias de trabalho vão ser reconhecidas no território. Os requisitos para cada atingido se enquadrar na categoria são esses. E os valores para cada categoria são esses. Então, ele cria um plano de indenização por adesão coletiva. É uma coisa do direito do consumidor. Sabe quando você clica naqueles li, concordo e que ninguém lê nada?
São adesão coletiva onde você não questiona, não discute os termos do contrato, né? E é isso que ele criou, que é uma coisa louca, bizarra. Assim, então, ele determina os parâmetros, o atingido através de um advogado. O juiz, a partir do momento que ele determinou os parâmetros, ele determina que a Fundação Renova abra uma plataforma digital para receber esse cadastro dos atingidos. E aí, a Renova, através da sentença do juiz, vai decidir quem é reconhecido ou não. Então, assim, gente, eu vou ter que correr um pouquinho aqui. Vamos lá. O juiz reconhece, então, a Renova reconhece quem vai ser atingido ou não. Claro que se a Renova negar a você, você pode recorrer. Por isso que ele é híbrido, né? Porque ele começa com a sentença judicial, manda a Renova abrir uma plataforma digital para uma fase administrativa, que é a Renova que vai gerir. Os que ela reconhecer, ela vai levar para o juiz, vai ser homologado e vai ser pago, e vai dar quitação final, isso é muito importante salientar, a todos os haveres financeiros que você tem com a empresa, porque na maioria das localidades o Rio não extrapolou a calha, então, assim, os danos que foram questionados foram mais relacionados a emprego e renda. Claro que a gente sabe que os danos são muito além, dano à saúde, modo de vida, várias coisas, mas foi de emprego e renda, e a gente sabe que Barra Longa é um caso um pouco diferente, né? Então, o juiz abre esse cadastro, os advogados cadastram, homologam, os que não forem reconhecidos pela Renova, cabe recurso ao juiz, mas na plataforma digital é confuso? Mas é isso. Então, assim, quais são os aspectos importantes, os pontos que eu acho, assim, muito importantes passar para vocês que estão nos assistindo? Nesses termos, nesses requisitos que o juiz diz para o atingido se enquadrar em determinadas categorias, alguns chamam muito atenção e são muito perigosos. O primeiro é o fechamento do cadastro. Junto com a matriz de danos que o juiz determina, ele determina uma data para fechamento do cadastro. Ou seja, quem solicitou, registrou, relatou, cadastrou sua demanda junto à Renova até determinada data, e essa data tem sido replicada em todas as localidades como 30 de abril de 2020, pode aderir a esse sistema. Então, e não é necessário o cadastro, porque às vezes a pessoa acha que ela tem que estar no PIN. Às vezes uma ligada lá na Renova, que eles falaram, não, você não tem direito, já serve. Então, basta provar que eu relatei meu problema para a Renova, independente do enquadramento interno que ela fez, eu posso aderir a esse sistema. Relatos que a gente tem de advogados indo nas comunidades, reunindo com as pessoas, passando que entre aspas seria uma lista de presença, e às vezes algum atingido vai ler o cabeçalho e algum relatou para a gente recentemente que eu vi um negócio de 30 de abril lá na lista. Então, você toma cuidado com essas listas. O Sofia, fala oi, pessoal, Sofia. Então, assim, acontece muito essa questão. Outro ponto importante é o titular do direito. Esse ponto eu acho legal, ele é uma vantagem comparado com os outros, que é a possibilidade do titular do cadastro, do relato lá na Renova, poder o pessoal do núcleo familiar desse titular do cadastro acessar esse sistema. Então, assim, ele estendeu o direito do titular do cadastro ao núcleo familiar que residia na época do crime para poder acessar. Porque a Renova, muitas vezes, não aceitou mais de uma pessoa por núcleo familiar no cadastro. Então, reconhecendo isso, ele estende ela desde que você prove os requisitos. Então, eu achei bem legal essa ideia. Também a possibilidade de múltiplos danos, ou seja, o atingido que relatou para a Renova que o dano dele pecuniário com emprego e renda não foi só da agricultura, mas ele também pescava no rio. Se ele relatou isso, ele vai poder receber 2 indenizações. Outro aspecto que eu acho interessante é a presença no território. Ele exige, obviamente, que o atingido comprove que ele estava, na época do crime, no território. Então, para isso, o atingido ele vai apresentar comprovante de residência de novembro, outubro ou dezembro de 2015, um mês antes, no mês e um mês depois do crime, né? O engraçado é que classifica os comprovantes de residência como primário e secundário.
Se você vai apresentar um comprovante de residência primário, só precisa de um documento. Se o seu comprovante de residência for considerado pelo juiz secundário, você tem que apresentar 2. Nunca vi isso na minha vida. Perguntei a um monte de advogado sobre isso, ninguém nunca viu. Mas ele criou isso. Achei super interessante, queria trazer isso para vocês. Para algumas categorias de subsistência, claro que nós estamos usando parâmetro de outra cidade, isso não vai servir para Barra, não serve para Barra Longa em princípio, porque é importante deixar muito claro, não há processo indenizatório simplificado aberto para Barra Longa, não há. Então, advogado que chega te falando que se você não fechar com ele, vai perder o prazo, vai perder o direito, é mentira, nada está aberto, tá? É bom deixar isso claro. Eu estava falando de algumas categorias de subsistência, o juiz vai dizer que a subsistência está relacionada à sua distância com o rio. Então, no caso de Rio Doce, por exemplo, ele classificou essa dependência do rio para tirar a subsistência como frequente ou ocasional. Então, de modo que ele pôs um limite até 5 quilômetros da margem do rio. Quanto mais perto da margem do rio, maior essa indenização. Então, eu tentei passar esses aspectos gerais, gente. Eu sei que é complexo, eu sei que é estranho, eu sei que muitas dúvidas vão pairar. Nós estamos à disposição para esclarecer, principalmente para evitar essas informações desencontradas mentirosas que estão acontecendo em Barra Longa. A sentença do juiz é bem clara, ela parece que foi um clamor popular da comissão de tingidos, que na busca por justiça foi ao juiz clamar por justiça depois de 5 anos, mas, na verdade, o que a gente está vendo na prática é uma pressão popular do judiciário e dos advogados nos territórios para que façam adesão a esse sistema. Ele é facultativo. E o MPF, que é totalmente contra esse sistema, em um momento, quando suscitou a suspeição desse juiz, questionou essa questão do processo ser facultativo com a seguinte frase, não se dá um pão a quem tem fome, espere que ele tenha a opção de aceitar ou não. Achei muito forte essa mensagem. Eu vou passar a palavra, eu sei que dúvidas pairaram, mas estou aqui à disposição, realmente para munir o debate e que a gente possa debater. No final, eu pretendo falar alguns pontos que eu acho críticos e preocupantes, muito preocupantes nesse caso. E muito obrigado, gente. É um prazer estar aqui. Passo a fala. Obrigado. Muito obrigada, Vinícius. A tua fala foi esclarecedora, trouxe um conjunto de elementos para nós ficarmos atentos, para as comunidades, para os movimentos sociais, para as frentes, para os militantes, para todos nós nos municiarmos e não deixarmos acontecer, né? Então, nesse sentido, depois dessa tua fala muito bem feita, que já tem vários comentários elogiando ela no nosso chat, eu passo a palavra para a companheira Letícia, militante da coordenação do MAB na região, e a Letícia vai trazer mais elementos a partir dessa perspectiva de atuação que o MAB vem desenvolvendo junto aos atingidos e atingidas diretamente. Então, fique à vontade, Letícia, o papel do MAB é relevantíssimo, é muito importante nós contarmos com a atuação de vocês, articulando, potencializando as lutas. Então, fique à vontade para trazer os elementos. Boa noite a todos e todas. A Tilcia já disse aí, né, sobre mim. Então, eu moro em Mariana, acompanho aqui também a situação toda do Alto Rio Doce, né, dessa região aí atingida pelo rompimento da barragem de Fundão, já há quase 5 anos e meio, né, na próxima quarta-feira vai fazer 5 anos e meio desse crime que até hoje nós precisamos fazer uso desse instrumento da live, né, para conseguir passar as informações para os atingidos de tantas coisas que têm acontecido e que não chegam até os atingidos, ou chegam de maneira que não condiz, né, com a realidade, e também os atingidos ainda precisam se mobilizar para conseguir os seus direitos, porque há aí uma grande quantidade de direitos não garantidos, que foram violados e que ainda não foram reparados, né? Então, por isso que nós estamos aqui hoje também, nesse momento, né? E eu vou falar um pouco de uma palavra bem grande, né, que é a repactuação,
Mas antes disso, eu queria relembrar um pouco a história, né, desse crime, de como tem sido aí as formas de reparação encontradas nesses 5 anos e meio de crime, né? Então, a gente começa aí o processo em novembro de 2015 até março, até o meio, né, de 2016, com a Samarco, né, sendo aí a que mais aparecia nas ações de reparação, executando algumas ações, né, de aluguel das casas, de fornecimento de alimentação, participando das reuniões de negociação com os atingidos. E já em março de 2016 é celebrado um acordo que é chamado de TETAC, mas que a gente chama popularmente de acordão, e esse acordão, então, ele já organiza aí a criação de uma fundação, que é a Fundação Renova, que hoje está atuando na Bacia do Rio Doce, né? Então, desde março de 2016 há esse acordo. Os acordos são buscados aí, né, nas esferas de negociação para tentar uma solução mais rápida, mais eficaz, né, dos processos, não buscar sempre a esfera judicial, né? Mas a gente sabe que todo acordo precisa se sentar e negociar. E aí os atingidos normalmente saem perdendo, né, nesses acordos, porque normalmente eles ficam de fora desses acordos, né? As autoridades negociam entre elas com as empresas e os atingidos não participam. E foi isso que a gente viu nesse acordão, feito em março de 2016, pelo governo de Minas, pelo governo do Espírito Santo, pelo governo federal, pelas empresas, né? Então, esse acordo, ele foi feito sem participação, criou a Fundação Renova, criou como é que a Fundação Renova ia funcionar, o que ela tem que fazer, e aí nós estamos aí com as consequências dele até hoje, né? A Renova deveria estar executando 42 programas, 42 grandes ações de reparação, e até hoje ela executou pouquíssimo, né, dessas ações. E aí, em 2017, 2018, começa a se desenhar um outro acordo, que é chamado de TAC Governança, né, ou TAC Gov, que é um acordo que trata da governança de todo esse processo, como é que vai se organizar todo esse processo de reparação. Mais uma vez, uma nova tentativa de se organizar esse processo de reparação, para tentar colocar mais participação nesse processo, né? Então, o TAC Governança vem justamente questionar o primeiro acordo, o acordão, dizendo que nesse primeiro acordo de 2016 não tinha nenhuma participação dos atingidos, da sociedade civil, e que agora era preciso ter, né? Então, tentando organizar como que os atingidos iam participar da Renova, participar das entidades de Estado que acompanham, fiscalizam e monitoram o trabalho da Renova, que é o Comitê Interfederativo, as câmaras técnicas, como é que ia ser essa organização dessa participação dos atingidos nesses espaços. E esse TAC Governança previa também que depois de 2 anos da sua existência como acordo, deveria se fazer uma reorganização dos programas da Renova, uma avaliação se a Renova estava dando certo, se os programas estavam dando resultado ou não, e foi dado o nome de repactuação para esse processo que foi aí previsto já em 2018 no TAC Governança, em relação a uma avaliação, né, se o processo estava funcionando ou não. Então, era uma repactuação da reparação, a repactuação dos programas da Renova, deveria ser feita aí em 2020, né. E aí, no meio desse processo, entre 2018 e 2020, apareceu também uma outra situação, que foi a judicialização do processo. Então, esses 2 acordos foram feitos, o acordão e o TAC-GOV, né, 2016 e 2018, para tentar evitar uma resolução de todos os problemas da Bacia do Rio Doce na esfera estritamente judicial, né, estritamente com o juiz, e em 2019, então, começa-se algumas ações de judicialização nesse sentido. E aí a gente entende que o governo também de Minas atuou muito nesse sentido, de levar para o juiz da 12ª Vara Federal vários pontos de discussão, que de fato alguns, né, estavam sem andamento também, fora da esfera judicial, mas outros não, outros já tinham decisões tomadas, já tinham acordo das próprias empresas em fazer as ações, e aí essas ações são todas levadas para a esfera judicial, e até hoje muitas delas não tiveram solução, né? Inclusive as que estavam acordadas com as empresas não foram realizadas até hoje.
quando esses temas vão aí para a mão do juiz, né? Então, a gente começa a observar uma judicialização maior do processo a partir de 2019, e essa repactuação dos programas da Fundação Renova que estava prevista não foi feita, né, em 2020. E agora, né, também em 2020, se começa, então, através do juiz, esse mesmo juiz que recebeu esses temas, né, para discutir, inclusive, que dificultou o andamento de alguns desses temas, né, ele propõe também uma nova forma de indenização, que é essa que o Vinícius traz, né, que o Vinícius já trouxe aqui hoje na live, de buscar aí uma maior indenização dos atingidos, reconhecer que o programa de indenização da Renova não funciona, indenizou pouquíssimas pessoas, né, e com valores também muito baixos, e então, o juiz propõe um novo sistema indenizatório, que está acontecendo agora na Bacia, que está garantindo aí que as pessoas recebam uma indenização nesse momento, né, 5 anos depois do crime. Quem não recebeu nada até agora está totalmente desesperado, mas ele garante, então, essa possibilidade de receber uma indenização, mas ele vem com diversas outras questões, como o Vinícius já trouxe, né? A pessoa tem que abrir mão de vários outros direitos, né? Ela tem uma insegurança do futuro, de como é que vão ser os direitos dela no futuro. Não é um valor que resolve os problemas das pessoas, né? Mas é um valor que, para quem não recebeu nada, nesse momento de pandemia, inclusive, é um valor importante, né? Que as pessoas querem receber. Não há outra opção também, né? A Renova não tem dado outra opção para receber a indenização, então as pessoas acabam entrando nesse processo, e ainda tem muita gente para receber. O Vinícius já disse, receberam mais ou menos 10 mil pessoas até agora, desde o meio do ano passado até agora, mas ainda tem muita gente para receber, né? Muita gente demandando já, muita gente que nem entrou nesse processo ainda, mas que tem direito também de receber indenização, que já está ficando de fora desse processo, então tem muitas contradições também. E aí, no meio de todo esse debate, né, de toda essa confusão aí de advogados na Bacia, nos territórios, como o Vinícius já trouxe também, de comissões sendo criadas do dia para a noite, né, comissão de atingidos sendo criadas do dia para a noite, aparece uma outra discussão, que é a discussão da repactuação, então, né, que a princípio é o mesmo nome que foi dado lá no TAC Governança, que deveria acontecer em 2020, mas que agora ela vem de uma outra forma, né? Mas é uma reorganização também do processo de reparação. Então, nós estamos aí observando, né, que nós podemos ter um novo acordo sobre o crime na Bacia do Rio Doce, sobre a forma de reparação do crime na Bacia do Rio Doce, né? E a nossa luta do movimento tem sido, né, para que os atingidos participem desse acordo, que eles não fiquem de fora, como ficaram de fora do primeiro acordo, né? Que a participação seja melhor, de uma forma melhor do que a participação proposta no TAC Governança. Mas é sempre uma luta, é sempre uma disputa, né? Não está dado que os atingidos vão participar de mais desse acordo, né? Provavelmente eles podem ficar de fora desse acordo se não forem, não pressionarem para que querem participar, né? Então, essa é uma questão importante. Esse acordo, então, para o Rio Doce, ele tem sido chamado também de repactuação, né? E ele tem sido aí, já tem sido divulgado na mídia algumas reuniões falando desse novo acordo para o Rio Doce, que envolve aí as empresas, né? A Vale, essa marca BHP Billiton, responsáveis pelo crime, o governo de Minas, o governo do Espírito Santo, as instituições de justiça, Ministério Público e defensorias, né? E também o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o STF, né? Então, há um grande grupo de entidades e de autoridades se reunindo para discutir, né? Começando aí a uma articulação para discutir como deve ser a reparação da Bacia do Rio Doce de agora para frente, né? E o que mais nos preocupa de fato é onde é que os atingidos vão estar, né? Os atingidos vão ser ouvidos, as propostas dos atingidos vão ser ouvidas, né? Vai ser garantido os direitos que precisam ser garantidos agora. Os atingidos precisam conseguir dizer quais são as prioridades nesse momento, porque o que era 5 anos atrás não é mais hoje, né? O que eu precisava 5 anos atrás mudou um pouco o que eu preciso hoje, né? O meu prazo, o meu tempo de espera, eu não aguento mais esperar, então o tempo das coisas tem que ser muito mais rápido. Então, como que hoje os atingidos conseguem dizer, a sociedade civil, os movimentos, as entidades, né, que estão junto com os atingidos, conseguem dizer o que os atingidos querem, o que deve ser feito para garantir o direito dos atingidos, né, nesse acordo, para que ele não aconteça um acordo de gabinete, né, onde os atingidos aí não tenham as suas propostas prioritárias colocadas, né, para as empresas e
para que, de fato, a reparação possa acontecer. Uma das principais propostas aí já divulgadas por, né, na mídia é o fim da Fundação Renova, né? Que a Fundação Renova, então, deveria ir aí se trabalhando para o fim da Fundação Renova, que essa forma de fazer reparação que se tentou aí colocar através de uma fundação, como a Fundação Renova, não funcionou, né? Mas também não é possível acabar com a Fundação Renova de um dia para o outro, né? Tem que haver uma forma de transição. Então, isso é uma proposta já divulgada aí pela mídia também, né? Em relação a esse acordo. Esse acordo ele surge muito devido ao acordo que teve para Brumadinho também, não sei se as pessoas acompanharam. Em janeiro houve um grande debate de um acordo para Brumadinho entre as empresas e o Estado, que os atingidos também não participaram, né? Mas tiveram algumas coisas interessantes para os atingidos no acordo, mas também não houve participação, né? Se tivesse participação, de fato, as demandas dos atingidos teriam sido alcançadas, né? De forma mais efetiva. Então, o que nós temos colocado para os atingidos é isso, né? Que nós precisamos estar atentos e atentas nesse momento, para que não haja mais um acordo na Bacia do Rio Doce sem a participação dos atingidos. E que é muito importante que os atingidos pensem, se organizem para conseguir dizer o que querem nesse momento, o que é principal, o que é o mais importante de ser feito nesse momento como reparação na Bacia do Rio Doce. Nós temos entendido que algumas coisas importantes são mudar essa forma de indenização que está colocada aí hoje, né? Que o juiz propôs e que está acontecendo, que as pessoas devem continuar recebendo, mas devem continuar recebendo sem a quitação final, sem que não possam receber mais nada, né? Elas devem receber, elas têm direito de receber nesse momento a indenização, mas que elas possam continuar tendo direitos a outras formas de reparação, né, outras indenizações, inclusive, no futuro, né? Então, não ter essa quitação final mais, né? A gente conseguir debater um programa de renda, de fato, né, que funcione. Então, que o cartão aí tá com o auxílio financeiro emergencial que os atingidos recebem na Bacia do Rio Doce, tá também com as ameaças aí do juiz e das empresas de acabar até o final desse ano. Então, como é que vai ser esse processo? Como é que vai haver uma renda mensal, de fato, para os atingidos, visto que o problema não acabou, né, que as pessoas continuam sem conseguir trabalhar no rio e no mar, então elas precisam aí de ter uma renda, né, mensal ainda. Não é agora, acabou 2021, o Rio vai voltar ao normal, as pessoas vão poder trabalhar, né? Não aconteceu isso. Então, elas devem continuar recebendo uma renda, né? Nós achamos que tem que haver recursos para os atingidos, para o desenvolvimento das comunidades atingidas, para as diversas ações de trabalho, de geração de renda, de saúde, de cultura, de lazer, que a Fundação Renova não fez nesses 5 anos e meio de crime. Tem que haver recursos para isso também. E nós temos dito, né, que o que a gente quer, o acordo que a gente quer é com água limpa, trabalho, renda, dignidade e participação. Então, água limpa, comida na mesa e trabalho. Este é o acordo que queremos e essa é a luta que a gente vai fazer junto com os atingidos e atingidas para que, de fato, a gente consiga aí ter uma participação e conseguir também atuar aí nesses processos que estão acontecendo na Bacia do Rio Doce e que vão continuar acontecendo, né? Nós sabemos que com acordo ou sem acordo, a nossa luta vai ter que continuar acontecendo para a garantia dos direitos dos atingidos. Muito obrigada por estar aqui hoje, né? A gente poder discutir esse assunto e seguimos. Muito obrigada, Letícia. A tua fala também, assim como foi a fala do Vinícius, é muito esclarecedora, traz questões muito importantes para ficarmos atentas, né? Acerca da Fundação Renova, há vários estudos, há várias produções teóricas, investigativas, científicas, que demonstram um conjunto de lacunas que perpassam essa fundação, que nada mais é do que uma fundação criada pelas próprias mineradoras que causaram o rompimento criminoso, né? Então, é preciso questionar, sim, que participação é permitida via essa fundação, é preciso questionar, sim, os limites disso, ultrapassá-los, né? É preciso questionar a morosidade, o dispêndio de montantes absurdos, gigantescos, né, financeiros, para ações, para projetos, para publicidade da própria fundação, ao invés de um efetivo atendimento e reparação
aos atingidos e atingidas direta e indiretamente. Então, o movimento social, o MAB, o MAN, tem um papel, uma função extremamente importante, né? Que sejam procurados pelas comunidades, pelos atingidos e atingidas, para serem instrumentos de potencialização da luta, né? É isso que o MAB vem desenvolvendo ao longo desses 5 anos e meio já no território, em função do rompimento do crime da barragem de Fundão. Dando continuidade a essas reflexões tão certeiras e importantes e necessárias de serem feitas, eu convido a Simone Silva, nossa companheira de Barra Longa, para trazer as suas reflexões, as suas falas sempre muito potentes. Fique à vontade, Simone. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Simone Silva. Sou atingida pelo crime da Vale, Samarco e BHP e Fundação Renova. Faço parte, né, da Comissão dos Atingidos, Coletivo de Saúde de Barra Longa. Me tornei militante, né, do MAB após o crime da Vale, Samarco e BHP. E eu quero começar a minha fala citando um capítulo da Bíblia, que é 1 Reis 3, do versículo 16 ao 28, que fala sobre o rei Salomão. Tinha 2 mães e tinha 2 crianças. Uma das mães não cuidou do seu filho direito e esse filho veio a falecer. E a mãe que deixou o filho morrer começou a brigar com a mãe verdadeira, que a mãe que tinha o direito, e essas 2 foram levadas diante do rei Salomão. E o rei Salomão tinha competência de julgar, de dar a sentença de qual que era a mãe verdadeira. E Salomão, muito sábio, sobre julgar aquela situação que estava ali naquele momento. Então, trazendo para a nossa realidade, né, trazendo essa passagem bíblica para a nossa realidade da leitura do cenário atual da bacia, de um crime que aconteceu em 5 de novembro de 2015, um crime que não aconteceu somente no dia 5 de novembro e acabou, o crime continua acontecendo todos os dias, e a gente está vendo, né, o rei Salomão com a competência de julgar quem é a mãe verdadeira, quem foi a mãe que não cuidou do seu filho e deixou o filho morrer. Então, traduzindo para a nossa realidade, a Vale, Samarco e BHP, né, tinha ali uma criança, e essa criança foi crescendo, crescendo e se tornou um monstro, e eles tinham o dever de cuidar dessa criança, de cuidar da situação ali, para que a morte não acontecesse. E, infelizmente, no dia 5 de novembro de 2015, né, o crime aconteceu, porque atingido não fala que foi acidente, né, desastre. Então, para nós, atingido é crime. Então, a Vale, Samarco e BHP deixa a sua criança morrer, e junto com a morte de sua criança, ele leva milhões de atingidos. Junto com a morte dessa criança, ele mata centenas de atingidos. Porque quem acompanha a luta, a trajetória nossa da bacia, sabe que não morreram somente 20 pessoas. Quando eu digo 20 pessoas, é porque as empresas criminosas não consideram o bebê que estava na barriga da mãe como vítima. Se o crime não tivesse acontecido, a criança estaria aí. Então, são 20 que morreram no dia 5 de novembro e mais centenas que morreram ao longo desses 6 anos. Eu também, enquanto atingida, eu falo 6 anos. Eu não falo 5 e pouco. Para nós é 6, parece até mais. E o que é que está acontecendo? O nosso Brasil, infelizmente, se tornou um país da fake news, né? Temos aí um presidente eleito através da fake news,
E por que eu estou citando isso? Ah, mas Simone não poderia citar isso, que isso não tem nada a ver com o que está acontecendo na bacia. Tem. Porque nós perdemos, com esse cenário político atual, nós perdemos o espaço, nós perdemos o direito de fala, porque é assim, a luta foi feita no nosso território, nós fomos obrigados a aprender militar, nós fomos obrigados a aprender a fazer a luta. Nós aprendemos a fazer a luta no nosso território, aprendemos a falar, porque nós fomos obrigados, e muitos de nós não tem estudo, não tem leitura, que eu não estou falando em meu nome, eu estou falando em nome da bacia do Rio Doce. E quando nós aprendemos a fazer essa luta no nosso território, nós temos um presidente eleito com a fake news, e isso muda o nosso cenário de atingido. Troca-se, né, o representante do CIF, troca os participantes do CIF, troca os representantes das câmaras técnicas. Então, muda-se o cenário. O atingido passou a ir nos espaços que não eram nossos, porque nós fomos obrigados, né, a aprender a lutar fora da nossa realidade, fora do nosso território. Então, nós começamos a viajar para as câmaras técnicas, para o CIF. E nesse espaço, nesse cenário atual, esse espaço de fala foi nos tirado. Houve uma manobra onde o atingido perdeu esse espaço de fala. E, infelizmente, nesse momento também, acontece a pandemia, que não é um problema meu, não é um problema só de Barra Longa ou só das comunidades abaixo, das cidades abaixo, é um problema mundial. E o que é que faz o atingido conquistar direitos? O que é que faz o atingido vencer as pautas? São as lutas, são as manifestações. Atingido não consegue vencer, conquistar nada sem fazer luta, sem ocupar um escritório, sem ocupar uma BR, sem fechar uma linha de trem. E quando o atingido começa a fazer essas lutas, o atingido é chamado de baderneiro, pilantra, bandido, né? Aí quando chega ali, quem que está ali para oprimir o atingido quando ele vai cobrar o direito dele? Está ali o setor inteiro da justiça. Tem vezes que a polícia chega primeiro que os atingidos. Então, o que aconteceu? Nesse momento de pandemia, as empresas conseguiram se articular, infelizmente, né? Com o aval da justiça, e aconteceu a sentença, né? Houve aí as sentenças, e deixar claro, né, que eu também não estou falando só em meu nome, estou falando em nome de muitos companheiros que estão resistindo ao longo da bacia. E essas fake news, o que eu disse sobre fake news? Infelizmente, invadiu os nossos territórios, e muitos dos atingidos aderiram a essa sentença. Muitos aderiram sem saber o que estava fazendo. Muitos assinaram listas sem saber o que estava assinando. Assinaram lista de presença, e essas listas de presença foram usadas para o fim, né, do cadastro, para a retirada de direito dos atingidos. Então, não somente em meu nome, eu quero deixar claro que nós, atingidos, não somos contra a sentença, porque não temos outro caminho. Infelizmente, a gente não tem outro caminho. Nós somos contra as retiradas de direito, contra o fim do auxílio emergencial, contra o fim do cadastro, contra as sentenças que é dada lá no Espírito Santo. A mesma sentença vem se replicando em outros territórios. Deixar claro que as formas, né, de ser atingido muda de região para região, de cidade para cidade. E infelizmente, tem se articulado uma grande fake news ao longo da bacia, e muitos dos meus companheiros que já militaram comigo e continuam militando, porque mesmo durante a pandemia nós não paramos de militar, nós não estamos nas BR, nós não estamos invadindo os escritórios, mas a gente continua resistindo, fazendo a luta, e muitos desses companheiros meus de luta hoje estão sendo ameaçados de morte, estão correndo risco de vida. Nós temos companheiros que foram obrigados a deixar sua cidade, deixar até mesmo o Brasil, por essa ameaça que está acontecendo com esse
com esse processo, e nós que não, vou frisar de novo, que não somos contra a sentença, somos contra retiradas de direitos. Estamos sendo, sim, ameaçados, coagidos, por querer lutar. Querer não, porque nós vamos continuar lutando, nós não vamos parar de lutar, né? Para que a reparação, sim, aconteça, mas de forma justa, de forma plena. Os atingidos, se ele não for representado por esses representantes, por esses advogados que, infelizmente, invadiram os nossos territórios, os nossos espaços. Por exemplo, como que por mais que eu conheço a trajetória, conheço a luta dos meus companheiros ao longo da bacia, até lá no Espírito Santo, até a Foz do Espírito Santo, eu não posso chegar no território dos meus companheiros e dizer quais foram os danos que eles sofreram, o que eles sofreram, porque eu não vivi ali 5 anos e tanto, quase 6 anos com eles. Como que eu vou chegar no território deles e implantar um escritório de advogado, montar uma comissão, porque houve um desrespeito muito grande com essa sentença, porque as comissões, que são as comissões de origem, na maioria das localidades, foram excluídas, chegaram nos territórios e criaram novas comissões, desrespeitando as comissões que estão no seu território, militando ao longo desses 6 anos, que conhecem a realidade do seu território. Por exemplo, como que eu vou pegar uma sentença que foi dada lá em Guandu e vou aplicar essa sentença aqui em Barra Longa? Barra Longa é a única cidade que teve o seu centro urbano destruído pela lama. Barra Longa, nós temos vários exames que comprovam que a população está adoecida, que o nosso ar está contaminado, que a nossa água está contaminada, que o nosso solo está contaminado. Em que momento dessa sentença que tem algum critério, sei lá, qualquer coisa, que garante o direito ao atingido que sofreu dano à saúde, como que eu vou assinar um documento, eu vou entrar com essa ação e eu vou assinar um documento dando quitação final, dizendo que nunca mais, porque é isso, traduzindo para nós, que eu gosto muito de usar a nossa linguagem normal do nosso dia a dia, como que eu vou dar uma quitação geral se não tem nada que garante o direito dos atingidos na área da saúde. Justo eu, que sou militante, que a minha bandeira que eu carrego é a saúde, é o direito à saúde. Quantos rompimentos de barragem já houve, quantos crimes já houve, nós não temos nenhuma política pública em saúde. Como que eu vou assinar e vou ser favorável a essa sentença do jeito que ela está? Não. Mas Simone é contra. Simone faz parte do grupo que é contra, que está atrapalhando o processo. A coisa está tão grave, gente, tão grave, que os colegas da bacia estão tendo os seus nomes aos grupos de WhatsApp. Olha, Maria mora em tal cidade, na rua tal, o número da casa de Maria é tal. Isso é muito grave, é muito grave. Nós que nos tornamos defensores dos direitos humanos, não podemos deixar em nenhum momento que isso aconteça. Cadê a justiça? Cadê Salomão? O que aconteceu? Salomão sabe quem matou, quem deixou seu filho morrer, né? Quem não cuidou do seu filho e seu filho foi morto, né? Devia ter cuidado do seu filho e não morreu. Salomão hoje quer pegar a criança que ainda está viva, sabe quem é a mãe da criança, quem tem direito à criança, e quer matar a criança, dividir a criança e dar para a mãe assassina, a mãe que não cuidou do seu filho, a mãe que deveria zelar, deveria cuidar para que seu filho não viesse a morrer. E, infelizmente, é isso que tem acontecido na bacia. Salomão está do lado da mãe assassina, da mãe que matou, da mãe que continua matando. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós não podemos deixar os nossos companheiros que quer que todos os atingidos sejam reconhecidos.
Como que eu vou dizer que a sentença lá da bacia vai ser implantada aqui em Barra Longa? Como que eu vou dizer que só as pessoas... Claro que tem diferença e eu sou obrigada a reconhecer a diferença de danos. Há diferença de danos. Mas como que eu vou deixar isso acontecer com a população de Barra Longa? Se eu sei o que é que aconteceu, que eu estava aqui no dia do crime e eu continuo aqui, como que eu vou deixar uma pessoa de outra cidade, de outro município, vir aqui ditar regra, montar um escritório na minha cidade e dizer que é ela que está ditando a regra, que é ela que vai dizer o que é que está acontecendo aqui em Barra Longa? Então, é o momento da gente se reunir, se organizar novamente para cobrar os nossos direitos, juntar com os parceiros, com todos os que estiveram com a gente ao longo desses 6 anos. É um momento de união, não é um momento de divisão. Nós não podemos ser contra um atingido contra o outro, porque a maioria dos atingidos da bacia, eu conheço praticamente todos. As pessoas militaram comigo em várias trincheiras da luta, estiveram à frente comigo em várias trincheiras da luta. Quero dizer que nós não somos contra nenhum de vocês, não. Não somos, não estamos aqui para brigar com ninguém. Nós só queremos a reparação justa, a reparação plena, aquilo que é direito e que a mãe que teve o seu filho, né, que está com o seu filho no colo, que quer salvar a vida do seu filho, tenha o direito de salvar a vida do seu filho. É só isso que nós queremos. Nós não queremos brigar com atingido de nenhum lugar. É o momento de vocês também se organizarem e juntar com a gente na luta. Quantas vezes eu disse isso quando a gente estava nas trincheiras da luta? Nenhum inimigo a mais, gente, pelo amor de Deus. Nós somos companheiros. Nós somos militantes, quantas CIFs, quantas câmaras técnicas nós estávamos ali gritando, defendendo a nossa comunidade. A sentença está aí, sim, mas ela precisa ser revista. Ela precisa ter um olhar diferenciado para cada região. Não é assim que vai ser. De qualquer maneira, vão parar com as fake news e parar de colocar as vidas dos nossos companheiros em risco, dizer que nossos companheiros são contra, o grupo tal é contra. Vão parar com isso, gente, pelo amor de Deus. Isso não é ser humano. Vão parar com esses vídeos de WhatsApp, com essas mensagens, colocando a vida do outro. Sabe quem que são os nossos inimigos? É Vale, Samarco e BHP, que deixou o seu filho morrer e agora quer tirar os nossos filhos da nossa mão, quer matar o filho que é nosso. Nós precisamos aprender, chegar no rei Salomão e cobrar de Salomão, dizer para Salomão, Salomão, a criança é minha. Quem tem direito a carregar essa criança viva no colo sou eu, e não a Samarco, a BHP e a Vale. É o momento de união, de reparação. Letícia já disse aí, ó, tem um novo acordo sendo feito aí, é momento de unir. Não adianta ter acordo, não adianta novos acordos se a vítima não está no processo. Não existe reparação em que a vítima fica do lado de fora. Quem sabe dizer o que nós sofremos somos nós. Nós aprendemos a conhecer o nosso direito. Hoje nós só não... Eu costumo dizer, hoje nós não tornamos advogado sem nunca ter ido numa faculdade de direito, psicólogo, assistente social. Nós aprendemos a ocupar os espaços, gente. Vamos parar. A minha fala hoje é em relação à vida, em relação ao direito, porque nós, né, estamos muito preocupados, muito tristes com isso que está acontecendo ao longo da bacia. Eu estou pedindo por mim, pela minha cidade, pela minha comunidade, por toda a bacia. Vamos parar com isso, vamos ser amigos, vamos dar as mãos novamente e começar a militar para que essa sentença seja revista e que as pessoas tenham direito. Vão parar de ameaçar os nossos companheiros, de ligar um para o outro, de mandar mensagem no grupo e dizer que Maria, que José, que é culpado, que se o processo parar, que é Maria que é culpado, é que o Ministério Público está atrapalhando. Não está, não, gente. Vamos acordar. Vão cobrar de Salomão, pelo amor de Deus. Vão gritar para Salomão, Salomão, a criança é minha e sou eu que tenho direito a essa criança. É isso, gente, porque eu falo demais, viu? Não falava não, mas hoje eu falo muito.
Muito obrigada, Simone. Fale muito, nós queremos te ouvir. A tua fala foi muito importante, foi chamando para a luta, foi apontando todo um conjunto de estratégias que é utilizado para fragmentar a luta, para colocar atingido contra atingido, comunidade contra comunidade, e isso somente enfraquece as pautas, as requisições acerca da reparação dos danos, se é que é possível que alguma reparação financeira consiga reparar toda a violência e destruição, perdas que milhares de vidas e famílias e territórios vivenciaram, né? Então, a tua fala é muito importante, foi muito importante nós te ouvirmos e nos instiga a continuarmos lutando. Agora nós vamos passar, então, para um segundo bloco, um segundo momento, né? Fazendo algumas perguntas também para os nossos convidados. Eu já aproveito para chamar a Letícia. E, Letícia, eu gostaria de perguntar e de te ouvir um pouquinho mais sobre o contexto das assessorias técnicas ao longo da Bacia do Rio Doce, né? Nós sabemos que Mariana tem a assessoria técnica da Caritas, em Barra Longa tem a AEDAS. Nós estamos acompanhando, por exemplo, a luta do distrito, né, do distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto, que também teve o seu direito garantido de assessoria técnica, mas até hoje não foi liberado ainda, está um processo moroso. Então, eu gostaria que você trouxesse um pouco de informações sobre como que está a questão das assessorias técnicas ao longo da Bacia do Rio Doce. Também, se você puder trazer alguns elementos acerca da reconstrução do Novo Bento, do Novo Paracatu, nós acompanhamos informações que explicitam morosidade das obras, que explicitam várias questões que todos nós precisamos ficar atentos. Então, se você puder trazer alguns elementos sobre essas questões e já fazer as suas considerações finais, em uns 10 minutinhos também. Muito bem. Sobre as assessorias, essa pergunta que a Katilsa traz é muito importante, né? A assessoria técnica é um direito dos atingidos, né? O MAB sempre lutou por isso já há alguns anos, né? Desde a existência do movimento. E, atualmente, é um direito garantido em lei no estado de Minas Gerais, né? Em janeiro foi aprovada a Política Estadual de Direitos dos Atingidos por Barragens em Minas Gerais. Então, e a assessoria técnica está lá prevista como um direito dos atingidos. Então, agora a assessoria técnica é um direito de fato, né? Na lei precisa ser regulamentada e tudo, mas já está garantido em lei. Então, isso é mais um passo importante aí na luta dos atingidos e atingidas. A luta pela assessoria técnica, né? Como todo direito precisa ser, normalmente tem luta, né, para conseguir, de fato, ter o acesso ao direito, não é uma luta fácil. E Simone sabe muito bem, em Barra Longa foram mais ou menos 7 meses de negociação intensa para que a gente conseguisse aí ter a conquista do direito à assessoria técnica dos atingidos, né? Então, 7 meses aqui em Mariana também não foi diferente, né? Foi um processo intenso também para conseguir fazer toda essa disputa, toda essa pressão em torno do direito à assessoria técnica. E Antônio Pereira também, né? Antônio Pereira já um pouco mais nesse contexto de ser já no meio do processo, né? De ser um direito também já constado em lei. Então, mas é um desafio grande, né? Na Bacia do Rio Doce, né, dentro dos atingidos pelo crime, pelo rompimento de fundão, pelo crime da Samarco, Mariana, Barra Longa, né, que tem as assessorias, a Katilsa já disse, da Caritas e da AEDAS, e também os municípios de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e alguns distritos de Ponte Nova, que conformam um território só, né, na visão do Ministério Público Federal, e ali também eles têm a assessoria técnica de uma entidade chamada Rosa Fortini. São as únicas 3 regiões da Bacia do Rio Doce, né, aqui na nossa região mais próxima, né, no Alto Rio Doce, inclusive, que se tem assessoria técnica da Bacia do Rio Doce hoje. Hoje nós temos aí 42 municípios reconhecidos como atingidos na Bacia do Rio Doce pelo rompimento da barragem de Fundão, com mais alguns pedindo para ser reconhecidos e que não são reconhecidos, né, inclusive Ouro Preto foi reconhecido recentemente, também como atingido, né, pelo rompimento de Fundão. Então, temos 42 municípios reconhecidos hoje e apenas 5 deles têm assessoria técnica.
aos atingidos, garantido até hoje, quase 5 anos e meio depois do crime. Então, isso mostra aí o desafio que é fazer uma reparação, né, e os atingidos estarem satisfeitos com esse processo, sem nenhum acompanhamento, né, feito pelos atingidos, feito com os atingidos por técnicos, né, sem nenhum apoio técnico dos atingidos para ter os seus direitos garantidos, né. Então, esse é um grande problema. As assessorias, elas foram escolhidas, os grupos que vão fazer assessoria nos outros municípios da Bacia, que não tem até hoje, foram escolhidos os grupos, o juiz assinou embaixo que deveriam ser esses grupos, mas nunca seguiu o processo, nunca garantiu a contratação dessas entidades, dessas equipes para fazer o trabalho, né? Então, hoje a decisão está na mão do juiz, que não seguiu com o processo das assessorias técnicas, e essa também é uma situação muito séria, né? Você agora viver essa situação desse processo de indenização, sem nunca ter tido uma assessoria técnica para debater com você qual o valor você tem direito de receber, quais são os seus danos, fazer esse levantamento no território, deixa os atingidos mais frágeis ainda. Inclusive, a Comissão de Barra Longa é uma das comissões, então, na Bacia do Rio Doce, que tem uma matriz de danos pronta, uma matriz, uma tabela, né, um documento com valor, com os danos que todas as pessoas sofreram, né, os danos que toda a população de Barra Longa sofreu, e também os valores para cada um desses danos, né, e por que desses valores, o argumento de por que ser esses valores. Isso não acontece nas demais cidades. Mariana também tem, né, essa matriz de danos, e só Mariana e Barra Longa, né. E isso coloca os atingidos num outro patamar de negociação. Eles já sabem, eles já tiveram levantamento dos danos, foi debatido com eles os danos, os valores, por que desses valores, né? Então, eles colocam o atingido com muito mais condições de negociar o seu valor de indenização, e o restante da bacia não tem essa possibilidade, né? Então, é isso também que está colocado hoje, né, nesse momento desse processo de indenização, colocado pelo juiz. O juiz faz um processo de indenização, ele mesmo cria os valores, não há justificativa clara para os valores, e não permite que os atingidos tenham assessoria para poder construir esses valores reais, adequados a cada território, juntamente com os atingidos nas suas cidades. Sobre a reconstrução, né, as comunidades, aí, o Novo Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira, também a situação é muito séria, né, 5 anos e meio depois. Em Bento Rodrigues são pouquíssimas casas, né, construídas até agora. Nos 5 anos eram aí 2, 3, 5 casas construídas. Em Paracatu de Baixo e em Gesteira não há nenhuma casa finalizada, e não há previsão, né, de quando isso vai acontecer. A Renova descumpriu todos os prazos judiciais que foram firmados em Mariana para a finalização do Novo Bento e do Novo Paracatu. Ela descumpriu três prazos judiciais colocados. Um que era, na verdade, a Renova falou março de 2019, essa marca falou março de 2019 o Novo Bento estaria pronto. A Renova, quando chegou no território, disse que seria dezembro de 2018 que o Novo Bento Rodrigues estaria pronto. Chegou perto de março de 2019, não tinha nada feito nos terrenos. A justiça, então, determinou que deveria ser agosto de 2020, né? O prazo aí de agosto e dezembro de 2020, os prazos para a finalização das novas comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. As empresas recorreram e o prazo ficou fixado aí em fevereiro de 2021. E esse prazo já passou, né? Já tem uns 2 meses que esse prazo já passou, e não há nem 10 casas construídas em Bento Rodrigues, e nos outros lugares não há nenhuma casa construída. Então, mostra aí, não há explicação, para nós do movimento, não há explicação técnica, como que as 2 maiores mineradoras do mundo até hoje não deram conta de construir 300, 400 casas, né? 3 comunidades que não têm mais de 300 casas em cada uma, né? Não há justificativa técnica para isso, é de fato uma proposta de não fazer, de dificultar cada vez mais esse processo para que as pessoas desistam de estar novamente numa comunidade, unidas, se encontrando e podendo, inclusive, construir outras formas, né, de questionamento, de questionamento da violação dos seus direitos. Então, é muito sério, né? E essa situação precisa também de muita luta e muita denúncia também, para que a gente consiga, de fato, que os atingidos tenham aí a moradia de volta. Eu acho que é um pouco isso, né? Das 2 perguntas. E essa importância, né? Da gente seguir fazendo essa luta.
isso que a gente diz, tanto o novo processo indenizatório quanto a repactuação, eles são uma parte do problema, né? Eles não vão resolver todo o problema. Há muitas outras questões, né? São isso que eu disse, 42 municípios para se resolver aí. 5 anos e meio depois, sem resolução, os problemas pioraram, né? As pessoas estão mais vulneráveis. Essa é uma constatação, inclusive, da Fundação Renova, que os atingidos estão mais vulneráveis hoje do que há 5 anos atrás. E vai ser preciso ainda muita luta, muita organização, muita união do povo. Essa fala de Simone é muito importante, né? Para que os atingidos fiquem unidos cada vez mais, para a gente poder seguir essa luta. Muito obrigada. Muito obrigada, Letícia. Eu chamo agora a companheira Simone para dialogar um pouquinho com ela, no seguinte sentido. Simone, se você puder falar um pouquinho mais sobre a questão de saúde do atingido, da saúde física, biológica e da saúde mental, né? Esses dois grandes âmbitos que compreendem a nossa existência saudável ou não, né? Adoecida por essa circunstância, né? Do rompimento criminoso, da água contaminada, da lama, né? Os rejeitos que foram se espalhando ao longo da bacia do Rio Doce, né? No caso de Baralonga, a cidade onde você mora, que atingiu diretamente o centro urbano. Confesso que quando eu fui para Baralonga, meses e meses, muito tempo depois do rompimento, e que eu ainda vi marcas de onde a lama chegou, eu realmente... aí que eu consegui minimamente entender a gravidade do que foi naquele momento para vocês, né, ficarem sabendo de um rompimento da barragem e a lama subindo cada vez mais até a altura que chegou, né? Então, se você puder trazer um pouquinho mais dessa referência da saúde, do meio ambiente, porque com certeza você conhece outros territórios atingidos para além de Baralonga, né? Como é que está essa situação de saúde física e mental e do meio ambiente? 10 minutinhos também para suas considerações finais. Conforme eu já disse, né, Baralonga é a única cidade que teve seu centro urbano destruído pela lama, mas a gente tem que frisar muito bem que em Baralonga também houve o racismo ambiental, né? A lama foi retirada da parte nobre da cidade e foi trazida para os altos do morro, né? Essa lama hoje se encontra debaixo dos calçamentos das nossas ruas. É por isso que eu disse que quem tem que dizer o que nós sofremos somos nós. Somos nós que estamos aqui ao longo desses quase 6 anos, somos nós que estávamos aqui quando a lama chegou, que foi aquele terror, aquela coisa horrorosa, parecia o fim do mundo. Eu costumo dizer, né, que é o inferno de Dante, que a gente vivenciou. Fomos nós que vimos ônibus descer no meio da nossa praça, animais, casa, tudo que você imaginar, já que a gente vai falar também da saúde mental, somos nós. Então, quem tem que dizer os danos que nós sofremos somos nós. Por isso, nós construímos uma matriz de dano com a ajuda da nossa assessoria técnica, porque, diferente do restante da bacia, nós temos assessoria técnica, e o restante da bacia, infelizmente, não tem, né? E foi espalhado também uma fake news, né, que causou um reboliço aí, né? Gente, eu vou dizer que às vezes alguém não entendeu quando eu estava dizendo sobre o rei Salomão, é o juiz da 12ª vara, viu? Para quem não entendeu, quando eu me referi ao rei Salomão, de entregar a criança para a mãe certa, eu estava me referindo ao juiz da 12ª vara. Então, houve um atropelo, né, umas informações muito distorcidas, essas fake news mesmo, porque como a gente hoje tem essa assessoria, a gente sabe que a assessoria empodera muito mais os atingidos, que hoje em dia a assessoria técnica é a ferramenta de luta, né? Eu costumo dizer que é uma enxada do atingido numa roça cheia de mata, é a foice do atingido num pasto para ser roçado. Então, nós criamos, né, essa matriz de dano. Baralonga, nós temos o coletivo de saúde foi criado, né,
a partir do momento que a gente viu que ninguém estava nem aí para a saúde dos atingidos, nenhum órgão público, do municipal a federal, ninguém estava nem aí para os atingidos. Então, nós nos organizamos através do MAB, criamos o coletivo de saúde, passamos a discutir a saúde, entender a saúde, a cobrar o direito à saúde. Com muita dificuldade, nós tivemos que meter o pé na porta para poder passar a ocupar a CT Saúde, com muita dificuldade, com muitas lutas, com muito racismo, com muito preconceito, tudo que vocês conseguirem imaginar. Nós conseguimos ter acesso à CT Saúde, construímos um plano de saúde coletivamente, onde toda a população de Barra Longa participou, toda a população ajudou a escrever o plano de ação em saúde através da sua assessoria técnica, e viemos lutando, até o ano passado a gente lutou muito, só que o que aconteceu? No ano passado, o protagonismo do plano de ações em saúde, o direito a discutir a nossa saúde, foi nos tirado pela administração passada. Infelizmente, nós não temos mais o protagonismo, nós não podemos mais discutir sobre o plano de ação que vai ser implantado em Barra Longa. Infelizmente, não mudou nada, continua do mesmo jeito. Eu falo, gente, porque eu não tenho medo de falar, eu vivo a realidade, eu sou atingida, eu tenho uma filha contaminada, eu também sou contaminada, nós temos exame, não é só Simone, não é só Sofia, nós temos várias Sofias, várias Simones ao longo da bacia, e Barra Longa, né, tem o resultado dos exames que comprova os laudos, né, feito por empresa de nome e renome, né, conhecida aí no Brasil. E num desses resultados, né, dos estudos que foi feito, enquanto a gente tinha o protagonismo do plano de ação de saúde Barra Longa, o resultado veio que a população de Barra Longa corria risco eminente à saúde, que a população, né, no laudo veio escrito o seguinte: ou retirava a lama, ou retirava a população de Barra Longa. E quando você perde o protagonismo, você não consegue mais discutir a sua saúde, o direito à sua saúde. E hoje o plano de saúde, ele foi desmanchado por pessoas que não estão na luta ao longo dos 6 anos, não entendem quais são as gravidades dos problemas de saúde em Barra Longa, do meio ambiente em si. Mas também deixar claro, né, para quem está à frente aí, né, do poder público, nós não desistimos, não. Nós vamos continuar resistindo, nós vamos continuar lutando. E nós perdemos esse protagonismo quando o plano de ação foi judicializado, quando ele foi para o Rei Salomão da 12ª Vara. Então, quando o processo vai para a justiça, que deveria dar a canetada a favor das vítimas, que deveria bater o martelo a favor das vítimas, o atingido pede o protagonismo, porque, segundo o Rei Salomão da 12ª Vara, povo organizado é perfumaria, são bandalheiros, que não existe isso, né? Então, assim, nós perdemos tudo que vai para Rei Salomão da 12ª Vara, o atingido perde o protagonismo, assim como essa sentença que está ao longo da bacia aí. O atingido não tem protagonismo, o atingido não consegue discutir, a sentença só é imposta e ele tem que aceitar, né? Então, só é imposta, você tem que aceitar. Então, assim, os danos que a gente sofre são diários. Tem dia, né? Quem está bem à frente da luta e sabe o que eu estou falando, e cada retirada de direito que você tem, né? Cada martelada que vai dando contra os direitos dos atingidos, não há psicológico que aguente. Quando a gente sabe, falou tal coisa assim, a Prefeitura de Barra Longa falou que o plano de ações está, beleza, chuchu beleza, não está faltando nada, que o Rei Salomão está dando as marteladas certas, mas nós, enquanto atingidos, que construímos o plano de ações, sabemos que não está certo. Porque nós, nesse processo, nós garantimos, né, junto com o povo,
todos os direitos, tudo que era de direito do povo. Nós construímos um plano de ação para a saúde de Barra Longa. Barra Longa nunca teve. Cabia a quem estava recebendo de presente aquilo que o povo organizado fez, segurar, dar mais força, né? Não excluir os atingidos do processo. Quem acompanhou a nossa luta sabe direitinho o que eu estou falando, sabe como que nós atingidos ficamos abalados quando nós fomos tirados desse plano de ações, porque são várias noites sem dormir, são várias viagens que você saía de casa, você não sabia se ia voltar vivo, deixar filho para trás, deixar a sua vida para trás, você estava indo guerrear por uma coisa que era o bem da nossa cidade. Infelizmente, hoje, a gente não sabe mais o que está acontecendo, não temos mais voz nesse processo. Reafirmo novamente. Reparação sem a vítima não é reparação. Reparação onde a vítima passou a ocupar o lugar da criminosa e a criminosa o lugar da vítima não é reparação. Infelizmente, então, no caso da nossa cidade de Barra Longa, né, na nossa matriz de dano, falando da saúde em si, para nós aqui em Barra Longa, existe diferença de danos, mas não existe aqui em Barra Longa quem não é atingido. Para nós, toda a população de Barra Longa é atingida, visto que, se o ar está contaminado, o solo está contaminado, a água está contaminada, e todos que vivem aqui respiram, como, né, que Maria é atingida e José não é atingido, né? Maria mora no alto do morro, Maria não é atingida, mas temos que lembrar que, né, que o racismo ambiental trouxe essa lama para os altos do morro, né? As pessoas respiram 24 horas, então, para nós, toda a população de Barra Longa é atingida, e nós queremos o direito de participar, de falar, embora que a gente sabe que é muito difícil pelo cenário atual que nós estamos vivendo, porque ser atingido também é aprender a fazer a leitura do cenário político atual que nós estamos vivendo. Nesse pedido que o Ministério Público fez para rever, né, a sentença, para garantir mais direito aos atingidos. Os órgãos, né, também, que deveriam estar acompanhando, dando força ao Ministério Público, se manifestaram contra. Por exemplo, o CIF. O CIF, nas últimas vezes que nós estávamos indo, nós não tínhamos direito de fala mais não. O atingido estava sendo atacado pelo presidente do CIF, ele mandava a gente calar a boca, não deixava a gente falar, tinha que sair no grito para conseguir falar lá, e hoje o CIF se pronunciou a favor da sentença, reafirmando novamente, gente, não somos contra a sentença, somos contra a retirada de direito, queremos o direito de rever a sentença, onde que o atingido tenha direito. Quando a gente fala do meio ambiente, qual reparação foi feita ao longo dos rios? Qual o processo que as empresas fez de retirada dos rejeitos de Mariana à Foz do Espírito Santo? Temos Lacandonga fechado lá, ó. Na hora que abrir aquilo ali, quantos rejeitos não vai descer? E, infelizmente, os meus companheiros lá de baixo da bacia estão assinando um documento como quitação final. Eles vão pescar onde depois, gente? Como que eles vão sobreviver do rio? Eles assinaram uma quitação geral, onde eles disseram, nunca mais eu vou mexer com a Vale, Samarc, BHP. Nunca mais na minha vida eu estou abrindo mão de qualquer danos futuros. É isso que nós estamos falando, é disso que nós estamos gritando, é sobre isso que estamos falando, não somos contra. Eu tenho que reafirmar, gente, é porque eu sei o que está acontecendo na bacia. Eu acompanho meus companheiros da bacia, e é muito grave, do jeito que já vai, infelizmente, daqui a uns dias, nós vamos ver a notícia que companheiro X, companheira X tombou na caminhada, companheiro X deitou na caminhada. Não que ele deitou porque ele quis, porque ele foi assassinado. Se continuar do jeito que está na bacia, infelizmente, a gente vai receber notícia que alguns dos nossos companheiros morreram. Então, essa live, a minha fala, é um grito também de socorro por mim e pelos meus companheiros, que eu temo pela vida deles e pela minha também, porque nós não vamos abrir mão
de lutar, de dizer que precisa, sim, rever a sentença. Precisamos, sim, que Rei Salomão, da 12ª vara, abra a porta para ouvir os atingidos, porque os atingidos não têm acesso à 12ª vara, só os advogados, né, conseguem marcar reunião, conseguem fazer reunião, o atingido pode mandar e-mail, comissão que quer que a sentença seja revista, não consegue ter acesso a Rei Salomão. Então é isso, gente. É um grito de socorro, como eu gritei ao longo desses 6 anos. Eu nunca me calei, né? Há 6 anos eu estou na frente da trincheira, de mão dadas com meus companheiros, lutando. E aqui em Barra Longa, a gente tem um processo de a comissão não falar pelos atingidos. Quem acompanha a luta sabe como que é. A gente ia para as reuniões fora e voltava e chamava a população para uma reunião, para uma assembleia na Câmara, nas comunidades. A gente nunca deixou a nossa população sem informação. Nós nunca falamos pela população de Barra Longa. Agora, no período de pandemia, tinha essa sentença aí, né? Que é o que tem, infelizmente, né? O que é que nós fizemos? Nós não podíamos reunir a população de Barra Longa na Câmara, levar o povo para correr risco de ser contaminado, porque eu já disse que é um problema mundial, mas só que a população de Barra Longa, devido à presença dos metais pesados em seus organismos, está muito mais, né? Infelizmente, com a imunidade né, mais de baixa do que a população no geral, a população de fora no geral. O que é que nós fizemos? A população precisava saber o que estava acontecendo, a população precisava saber da sentença. O que é que nós fizemos? Fizemos uma live e informamos a população de Barra Longa. É por isso que nós ficamos revoltadas quando pessoas de outras cidades, lá da Cochichina, invadem o nosso território e vêm implantar um escritório de qualquer maneira, sem, pelo menos, consultar a população, sem, ao menos, perguntar à comissão o que está acontecendo, quais são os seus problemas, vocês precisam de uma ajuda para rever, né? Porque não pode ser a mesma sentença que foi no Espírito Santo, não pode ser a mesma sentença de Barra Longa. Barra Longa tem quintais improdutivo, Barra Longa tem as pessoas dos quintais que nem foram reconhecidas até hoje. Como que eu chego e implanto um sistema lá de baixo, num território? Tem que ter respeito pela comissão do território, pelas pessoas do território, deixar claro, né, para essas pessoas que estão invadindo o território da pessoa, porque eu não posso sair daqui, ir num território de um companheiro e chegar lá e falar com ele assim, por exemplo, né, porque eu sou conhecida como contra-sentença. As fake news diz que eu sou contra a sentença, não diz que eu sou contra a retirada de direito, porque tem que dizer assim, ela não é contra a sentença, ela é contra a retirada de direito, mas eu não posso chegar num território de Maria ali embaixo e falar, Maria, todo o processo que fez aqui é errado, fulano de tal que está à frente da comissão enganou vocês, não esclareceu para vocês que vocês estavam assinando um documento para retirada de direito. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que respeitar aquilo que foi feito no território. Então, nós também, em nome de toda a bacia, peço respeito pelos companheiros, pelas comissões que estão no território, e vamos caminhar, gente. Mais uma vez, não existe comissão A, comissão B, comissão C, existe atingidos. E o momento é de união, de mão dadas, independente do lugar que já teve a sentença que deixou de ter. O momento é de união para que essa sentença seja revista e que os atingidos tenham direito a continuar com seu AF, tenham direito a brigar por danos futuros, até ter uma reparação justa, até ter uma análise verdadeira, porque também não pode ser essas análises manipuladas, né? Essas empresas manipuladas que vêm, que a gente já sabe os resultados, até ter feito uma análise e uma reparação nos rios, nos mares, nós continuamos a ser atingidos. Nós continuamos de mão dada. Então, meus companheiros da bacia, quem me conhece, quem militou comigo aí, já esteve na trincheira de luta, não existe comissão A e comissão B. Não existe comissão contra e comissão a favor. Existe uma comissão que deve se unir neste momento e pedir para que a sentença seja revista. Obrigada, gente. Muito obrigada, Simone. Essa tua fala potente, chamando para a luta, chamando para a organicidade, né? A articulação das lutas.
é fundamental, né? Eu chamo agora o companheiro Vinícius para fazer as considerações finais, trazer os elementos que, com certeza, ainda nós precisamos ouvir sobre esse processo tão complexo, né? Então, fique à vontade, Vinícius, uns 10 minutinhos para você trazer aquelas reflexões que você mencionou anteriormente, que deixaria para esse momento. Ótimo. Primeiro, gente, parabenizar a Letícia, a Simone. É sempre muito forte quando a gente ouve o relato do atingido, né? E é um absurdo os órgãos públicos, o judiciário, enfim, quem poderia atuar no sentido de promover um processo mais justo para o atingido, que ele não ouça o atingido. É um absurdo que venha algo externo dizer qual é o seu dano, qual é a extensão dele. Então, assim, ouvir a Simone é sempre enriquecedor, é sempre animador, porque nós estamos na luta mesmo. E lembrar que a estratégia da Vale, desde 2015, que a gente veio observando, é de criar brigas, de incentivar a não união da comunidade. A Vale tem essas estratégias bem claras, isso não é coisa da Bacia do Rio Doce, não é de agora, isso já vem lá do norte, né? O pessoal do MAB, que já acompanha, sabe muito bem como eles são articulados no sentido de desestabilizar organizações civis. No norte chegam a infiltrar pessoas nas comissões. Então, assim, muito importante a voz dos atingidos. Eu coloquei alguns pontos sobre o processo que eu queria enfatizar antes de finalizar, que eles são importantes, eles devem ser analisados e que vocês fiquem atentos a ele, porque, eventualmente, quando chegar a sentença para Barra Longa, eles são importantes. Alguns nem só de quando vier a sentença, alguns para agora, coisas para a gente refletir. Primeiro, a questão das comissões que são legitimadas no processo. Isso gera uma correria descabida. Imagine a comissão de Barra Longa, que é uma comissão consolidada, com um trabalho exemplar, fantástico, junto com a EDAS, né, inclusive, com o MAB, para a gente que é de luta e de movimento, quantas vezes nós trombamos com a Simone, com o Serginho Papagaio, entre outros, de seminários, palestras, estivemos juntos na rua, né, queimando pneu, protestando, fechando rodovia. E agora, de repente, com esse estilo montado de processo, isso corre de tudo por água abaixo, porque se de repente chega um advogado em Barra Longa, monta uma comissão fictícia e entra primeiro que a comissão de Barra Longa, ele corre risco de ser reconhecido. Olha que absurdo. Depois de 6 anos de árduo trabalho de montar uma matriz de dano com muitos seminários, com várias discussões, ouvindo os atingidos, ouvindo suas demandas, corre o risco de chegar uma comissão do nada e dizer que é legítima, e ser aceita pelo juiz. Isso, de certa forma, gerou até uma correria em Barra Longa, porque a própria comissão, os atingidos, a eles, teve que correr com esse pedido antes que aparecesse alguém. Assim, claro que se aparecer outra comissão, nós vamos lutar, nós temos prova, nós temos tudo para mostrar que a comissão legítima de Barra Longa é a comissão oficial que está aí representada de luta, e vamos lutar por ela. E tenho muita fé e esperança que ela vai ser reconhecida. A matriz de danos apresentada pela comissão de atingidos é uma matriz robusta, ela difere razoavelmente das que são apresentadas ao longo da bacia. Então, assim, se serve de consolo, né, dentro de todos os problemas, o processo indenizatório em Barra Longa, ele vai ter um parâmetro fantástico, que é a matriz de danos feita pelos atingidos junto com a EDAS. Um trabalho árduo, longo, e então eu espero que essa matriz de danos é a que prevaleça. Lembrando que não há nada de processo indenizatório aberto para Barra Longa.
embora o MPF recentemente questionou a suspeição do juiz no processo, e ele apresentou uma defesa, dizendo que ele não era suspeito, obviamente, e nessa defesa dele ele apresenta todos os precedentes que ele diz ser positivo nessas comunidades que já foram atendidas pelo processo indenizatório simplificado. E, estranhamente, ele citou Barra Longa. Então, assim, não falou detalhes sobre Barra Longa, mas, pelo jeito dele, eu acredito que possa estar para vir a abertura desse processo para Barra Longa. Outro ponto crítico é a replicação da sentença, a gente já falou, né? Mas eu acredito que talvez a gente possa resistir mais a isso em Barra Longa, com a matriz de danos apresentada, a matriz robusta, Sofia. Não adianta tirar, não. Outra coisa, outro ponto, indenização padronizada, que não leva em conta as particularidades de cada caso. Esse é outro ponto, aspecto triste da sentença, né? Triste, lembrando, o Código Civil fala indenização média pela extensão do dano. Não é um valor padrão que serve para todos. Isso é absurdo. Outro ponto, a quitação geral, a quitação integral, que leva, inclusive, à perda desse cartão de auxílio emergencial que é recebido pelos atingidos. Se o processo em Barra Longa for aberto amanhã, quem entrar no primeiro dia e for reconhecido logo, ele perde o auxílio. Quem entrar depois vai perder o auxílio depois. Como é que fica essa questão? Como é que fica essa compensação? É loucura, assim, é descabida, é desproporcional, não é isonômico. E aí, por exemplo, ao longo da bacia, é dado quitação geral a partir do momento que o atingido adere a esse sistema. Como é que vai ser em Barra Longa? Porque na maioria da bacia foi questão de emprego e renda, era a questão principal, claro, lembrando, os danos vão muito além disso, né? As meninas já falaram super bem sobre isso, os danos são muitos. Mas o caso de Barra Longa não é um caso de quitação integral, até porque tem as casas. Como é que faz lá no Gesteira, que não tem nenhuma casa de pé? Lembrando que tem um parque de exposições em Barra Longa pronto praticamente, que custou 8 milhões e já é entregue. E as casas dos atingidos? Há, além de tudo, uma falta de uma corrupção da prioridade do que é a reparação. Outra coisa, outro ponto importante que a gente tem que lembrar é essa questão do fechamento do cadastro. Se o juiz deferir que o fechamento do cadastro é 30 de abril de 2020 para Barra Longa, se eventualmente alguém se reconhecer com dano, porque assim, às vezes nem sempre você se reconhece de imediato, né? Eu falo, inclusive, lá em Barra Longa, assim, quantas vezes eu vi minha mãe tossindo infinitamente com aquela poeira fina da Samarco e nunca isso foi reconhecido. Outro ponto. Isso, inclusive, a gente foi representar a Flama no Fórum Mineiro de Lutas e a gente trouxe isso para os movimentos. A mineração, junto com o poder público, o judiciário, que são cooptados, estão junto com eles, com as empresas, eles têm aproveitado o momento de pandemia para expandir, né? Licenciamentos têm sido aprovados, tem coisas para ser aprovadas lá em Itabira que a gente ouve relatos assim, absurdos. Remoções acontecendo forçadas, é o caso de Antônio Pereira. Lembrando que Ouro Preto foi reconhecida e pode ser, eventualmente, que esse processo simplificado chegue a Antônio Pereira. Pode ser até que ele chegue a Mariana. A gente não sabe. A questão dos assédios dos advogados. A última vez que eu estive em Barra Longa tem 5 mil habitantes, uma cidade super pequena, né? A rua principal chama Avenida Capitão Manuel Carneiro. Na Avenida Capitão Manuel Carneiro tem 4 novos escritórios de advocacia que não se dão cuidado nem de pôr a placa do nome do escritório, quem são os advogados, eles simplesmente põem uma faixa e falam assim, indenização de Samarco aqui. De um processo que nem está aberto ainda. Então, assim, eles correram para Barra Longa, assim, vou pegar o cliente igual louco. Gente, a advocacia vai muito além de captar cliente. Nós temos... A nossa questão ética, ela é muito importante. Eu já ouvi relatos que eles foram sofrendo denúncias no Conselho de Ética da OAB, a gente não tem certeza disso,
mas espero que isso tenha acontecido. Porque a atitude dos advogados, infelizmente, nossos colegas às vezes nos decepcionam, né? Enfim. Outra coisa é essa questão do clamor popular, porque o juiz vai dar sentença e vai falar assim, a população de Barra Longa não aguenta mais e por isso clamou por justiça a este juízo. É clamor popular ou é pressão popular do judiciário, das empresas, dos advogados para que Barra Longa faça um acordo? Então, assim, o que eles tentam dar um caráter de clamor popular, na verdade, eu entendo como pressão em cima da população. Já tão fragilizada nesses 6 anos. Muito. Por fim, a matriz de danos eu falei, que é a matriz de danos de Barra Longa, por sorte de ter a AEDAS, por essa luta, na verdade, não é sorte. Se existe assessoria técnica em Barra Longa, foi uma luta dos atingidos, do MAB. E a matriz de danos, ela é robusta, ela é fantástica, e eu espero que o juiz analise ela, e até pela manifestação recente do juiz, acredito que ele esteja analisando. Se não analisar, nós vamos lutar, nós vamos fechar a rua de novo, nós vamos para a luta, e ele vai ter que reconhecer, porque o caso de Barra Longa é específico, a gente sabe muito bem, a gente acompanha de perto. Deixa eu ver o que mais que eu queria falar. Acho que é isso. Outra coisa, assim, é interesse das empresas esse processo simplificado, ele sai infinitamente mais barato para elas. Tanto que elas nunca recorreram da sentença. Eles não fazem acordo no longo do processo com os atingidos. Eles esperam a sentença, porque sabem que a sentença é melhor que os termos propostos pelos atingidos. E eles nunca recorreram dessa sentença do juiz. Eles aceitam de bom grado. Então, assim, não acha que eles estão achando ruim, não, que eles estão achando é muito bom. Nesse sentido, eu queria trazer, só para finalizar aqui, um trecho da entrevista do Ailton Krenak ao Brasil de Fato. O Ailton Krenak, para quem não sabe, ele era liderança indígena do povo Krenak, um povo indígena que vivia ao longo de toda a bacia do Rio Doce, e ao longo da expansão do povo branco, foi sendo empurrado, ao ponto de restar a ele só um pedacinho de terra lá no Espírito Santo, que foi atingido pela lama. O Ailton Krenak, eu convido vocês a conhecer, para quem não conhece, ele é fantástico. Tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, o povo da aldeia Krenak, assim... Quando eu falo de indenização, inclusive do modo de vida, acho que o exemplo do povo Krenak é bem interessante, porque o rio, para eles, é uma entidade espiritual, é um Deus. Imagine uma empresa ser capaz de matar o seu Deus, você, seja católico, budista, evangélico, enfim. Imagine um ser, um ente jurídico, uma empresa exploratória, ser capaz de matar o seu Deus. Foi isso que eles fizeram com o povo Krenak. Então, eu gostaria de só finalizar com um trechinho que ele fala exatamente sobre essa questão da indenização, e eu achei interessante para trazer aqui para a gente para reflexão. Então, vamos lá. Diz o Ailton Krenak sobre a questão da indenização. A razão por que a indenização está resumida em dinheiro é exatamente porque não foram capazes de confrontar a realidade ambiental, ecológica, a questão de que a bacia do rio já vinha sendo dragada, danada, destruída ao longo dos últimos 100 anos, desde que construíram a ferrovia, acompanhando o corpo do rio, e passaram a incidir sobre a mata, sobre a vegetação, sobre a vida selvagem, e transformar o rio em um corpo pelado, um corpo desnudado, pegando sol e pegando tudo quanto é lixo e resíduo da bacia, as cidades jogando seus resíduos lá dentro. Todo esse dano implicaria um investimento muito maior para recuperar ambientalmente a bacia do Rio Doce. Então, é moleza transformar isso em compensação financeira. É o jeito fácil de fazer todo mundo esquecer o que aconteceu e seguir a vida, continuar consumindo, continuar afetando cada vez mais a qualidade de vida dos seus próprios territórios. Eu não vejo como um desvio o fato de a única coisa que a Renova esteja fazendo seja pagar em dinheiro o dano que as pessoas sofreram, porque isso é imediato. E, provavelmente, para as corporações que praticaram esse crime, é uma mixaria o que eles pagam para essas pessoas. A dualidade de pensar que tem a empresa e os atingidos é um resumo.
é uma maneira de você resumir a conversa. Os atingidos, a gente dá dinheiro, uma compensação financeira para eles, faz uma vila nova, instala eles lá e está resolvido. É uma maneira muito esperta de essas corporações largarem para trás de si um rastro de destruição e dizerem que estão produzindo progresso. Eu costumo dizer que agora estamos vivendo em uma economia do desastre. Famílias que viviam de subsistência, de uma hora para outra, passaram a viver de indenização. Essas pessoas deixam suas vidas e passam a viver uma outra vida, que é a vida de quem vai administrar o dinheiro da indenização. É como se você aposentasse antes do tempo, como se tivesse sua vida suspensa e uma vida substituta para você ir para a fila todo mês, pegar dinheiro, pagar a conta e comprar coisa. É um confinamento. Daria para a gente fazer um paralelo. Se a gente não tivesse na bacia do Rio Doce o risco de contágio pela Covid, as pessoas estariam confinadas da mesma maneira, esperando um caminhão-pipa, esperando a cesta básica e esperando o pagamento do dia certo do mês. Quer dizer, eles viraram dependentes de um sistema financeiro que eles não conhecem, que eles não têm capacidade de entender. É com essa palavra que eu termino, com essa frase do fantástico Ailton Krenak. A indenização em dinheiro ela é importante. Esse processo ele vai trazer alguns benefícios, mas passa longe da reparação do que aconteceu. É isso, gente. Muito obrigado. Foi um prazer. Um abraço pessoal de Barra Longa aí que está presente. E estamos na luta. Fica o convite para conhecer a Flama, somar na luta com a gente. É muito importante ter quanto mais gente engajada, melhor. E estamos juntos, precisando de tuas ordens para esclarecer dúvidas. A Flama está aí. E um abraço aos companheiros que estão presentes. Um abraço ao Marvel, Comissão dos Atingidos, os meninos da EDAS. É um prazer estar aqui. Até mais. Muito obrigada, Vinícius. Essa tua fala, como a anterior, né? Ela é uma fala técnica, mas, para além disso, ela é uma fala posicionada a favor dos interesses, das lutas da classe trabalhadora, das lutas dos atingidos e atingidas pelo rompimento criminoso da barragem de Fundão, né? É muito importante ouvir, né? Quem tem esse saber técnico das diferentes áreas de atuação, né? Sejam advogados, psicólogos, assistentes sociais, o setor contábil e etc., né? Mas não é qualquer saber técnico que nos atende, que nos interessa, né? É o saber técnico posicionado, que esteja alinhado às reivindicações legítimas que as comunidades, os territórios têm, né? Que nós, classe trabalhadora, temos. Então, para potencializar isso, é somente com luta e articulação cada vez mais forte entre nós. Eu gostaria, então, novamente de agradecer a participação do Vinícius, da Letícia, da Simone, a participação de todas e todos vocês que foram dialogando conosco no chat. Nos ajudem a divulgar essa live, ela fica gravada aqui no Facebook da Flama. Venham construir conosco a Flama. A Flama é uma frente ampla, é para ser mais um instrumento construído pelos e pelas atingidas direta e indiretamente, pelas entidades que se alinham, que se somam a essa luta contra as violências, a destruição causada pelas mineradoras na região, no nosso estado, né? Então, é um espaço aberto, em construção. E, para finalizar, eu gostaria de fazer uma correção. No início da live, eu mencionei que essa era a primeira live realizada. Na verdade, já é a segunda. A live realizada anteriormente, ainda nesse ano, né? Ela pautou a questão das remoções forçadas nas comunidades de Socorro e Antônio Pereira. Então, nós trouxemos a realidade do município de Barão de Cocais e de Ouro Preto em evidência, né? Foram feitas falas muito fortes pelos atingidos, atingidas diretamente por esse processo de remoção forçada. Hoje nós tentamos trazer essa referência ao longo da bacia do Rio Doce. Nós sabemos que nós temos um desafio de continuar fazendo esses momentos, né? E difundir, explicitar essas denúncias e fazer um chamado para a luta, para a organicidade das lutas, né? Então, fica o convite, a Flama se compromete de 2 em 2 meses fazer atividade como essas, mas, para além disso,
cotidianamente nós estamos nos organizando, fazendo as nossas reuniões, articulando com pautas urgentes e importantes que necessitem de respostas articuladas com as entidades que atuam aqui no nosso estado. Então, vamos juntas. Até mais. Muito obrigada pela companhia até agora.